Olá, alunos! Nesta aula 2, nós vamos então escrever alguns programas de estrutura sequencial, ou seja, programas onde todas as instruções colocadas em sequência serão executadas. Eu vou então fazer aqui na lousa um algoritmo completo usando as estruturas Python e depois então os próximos exercícios da sala 2 ficarão para que vocês possam em casa tentar resolvê-los e testá-los. À medida que vocês vão fazendo, na plataforma nossa do EAD, vão ter as soluções desses algoritmos e vocês poderão comparar se vocês fizeram então de forma correta. Vamos então ao primeiro exemplo. Eu vou ler aqui e eu vou para a lousa para resolvê-lo então. Vamos lá, olha. Senhor José é proprietário de um terreno retangular e precisa calcular o perímetro e a área deste terreno. Porém, seu José não sabe como fazê-los. Ele precisa da sua ajuda. Assim, escreva um programa que leia. A palavra leia, neste caso, está subentendendo que deverá ser digitado, ou seja, uma entrada de dados vai acontecer. Leia as medidas do terreno, que é o comprimento e a largura, e em seguida calcule e mostre qual é a área e qual é o perímetro do terreno. Antes da gente escrever o programa, vejam, de nada vai adiantar eu saber escrever coisas em Python se eu não sei o que é uma área de um retângulo, ou se eu não sei o que é um perímetro de um retângulo. Lembrando o conceito matemático, então. Perímetro de um retângulo é a soma dos 4 lados do retângulo. Como os lados opostos têm mesmo valor, eu posso usar 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento. Este é o perímetro. E a área de um retângulo, porque o terreno, no caso, é um terreno retangular, é lado vezes a altura, base vezes a altura, ou comprimento vezes a largura. Vamos então até a lousa e vamos verificar então como é que este programa vai ser escrito em Python. Para escrever códigos em Python, vale a dica. Tudo que eu escrevo, eu tenho que respeitar uma tabulação. Então eu vou começar a escrever um código aqui, este exercício de calcular a área e o perímetro de um terreno, respeitando que as instruções que pertencem ao mesmo bloco de execução devem estar todos na mesma coluna. Então, para digitar o comprimento, eu vou então criar uma variável chamada comp, recebe. Como o comprimento de um terreno pode ser um valor com casa decimal, por exemplo, pode ter um comprimento com 30,5 metros de comprimento, eu vou considerar então aqui que o valor a ser digitado poderá ser com casa decimal. Então, como no Python tudo que eu digito é um string, eu já vou converter esta informação que eu estou digitando para valor real. Para isso, eu coloco então float, para converter para o número real. Input, para fazer a entrada de dados. E aí a frase que eu desejo colocar na tela. Por exemplo, digite o comprimento. Ao executar essa instrução, então, a frase digite o comprimento vai sair na tela do computador e o usuário vai pressionar um valor pelo teclado, por exemplo, 30 metros e meio, não importa o valor que ele pressionou será então automaticamente guardado na variável comp. Tem mais um dado de entrada que é a largura. Vou criar uma variável então, ó, na mesma coluna, olha lá, larg, para representar a largura. E assim como eu fiz com o comprimento, farei com a largura. Float, input, digite a largura. Veja, a frase digite a largura vai ser colocada na tela do computador. O usuário vai pressionar a largura, por exemplo, 10 metros, 10 metros e meio, não importa também o valor. O valor que ele pressionar será automaticamente guardado na variável larg. Os dados de entrada neste momento já acabaram. Eu vou fazer então agora o processamento do que eu desejo para este algoritmo, que é o cálculo da área e o cálculo do perímetro. Neste momento, tanto faz eu calcular primeiro o perímetro, depois a área, ou primeiro a área, depois o perímetro. Tanto faz. Vamos lá então, calculando a área.
Na mesma coluna, área, cria uma variável chamada área para guardar a resposta do cálculo da área. Vai receber, então, o valor que está na variável comp aqui digitado, multiplicado pelo valor que está guardado na variável larg. Olha lá. Neste momento, calculamos comprimento vezes a largura e guardamos isso na variável área. Faremos também uma variável para guardar o perímetro. Vou chamar de per. Recebe. O perímetro pode ser assim, ó. 2 vezes o comprimento mais a largura. Vejam, como o terreno é retangular, eu tenho 2 comprimentos mais 2 larguras. Uma vez feito isso, o cálculo do perímetro, então, é realizado e guardado, então, na variável per. Neste momento, os 2 cálculos que eu desejo realizar no programa já foram feitos. Porém, o usuário não tem as respostas ainda, porque na tela do computador nada foi colocado. Agora, então, vem um print para que eu possa mostrar estes resultados na tela. Aqui eu posso fazer um print único para mostrar tudo, ou posso fazer 2 prints em sequência, um para mostrar a área e outro para mostrar o resultado. Vejam lá. Print. Área igual. Esta frase vai ser mostrada na tela. Se você deseja formatar a saída com casas decimais, então a gente pode usar o formato, né? Por exemplo, %, 8 algarismos com 2 casas decimais. Olha lá, ó. 8 algarismos com 2 casas decimais. E aqui na frente, então, eu vou colocar a variável que tem a resposta. Olha lá. Esta variável aqui, que tem o cálculo da área, vai ser colocado neste valor aqui, com 8 algarismos e 2 casas depois da vírgula. Terminei de mostrar a área, vou fazer a mesma coisa, então, para mostrar o perímetro. Perímetro igual. E se eu desejo, assim como na área, formatar o perímetro com algo, né? Posso colocar no formato também, olha. 8.2f. E aqui na frente, então, colocar a variável per, que contém a resposta do nosso algoritmo. Ao digitar este programa no PyChar, nesta ordem que aqui está, instrução após instrução, e executá-los, você vai perceber, então, que vai ser digitado a área, o comprimento e a largura, os 2 cálculos serão realizados e serão mostrados na tela. E o programa, então, está concluído. Fica aqui a dica para que vocês tentem, na medida do possível, resolver os próximos exercícios propostos nessa aula 2.